Olá, somos convidados a discutir um pouco sobre a violência contra a criança como um problema de saúde pública. Primeiro, vamos definir o que é um abuso. O abuso é o uso e o desrespeito pela intimidade do outro. Então, quando usa-se do outro ou desrespeita-se o outro na sua intimidade, nós estamos praticando um abuso contra essa outra pessoa. E quando isso se trata de criança, é muito mais sério, porque há uma desigualdade óbvia de poder, de competência social e cognitiva entre uma criança e um adulto. A criança não tem condições de perceber ou de dar o seu consentimento pleno para uma interação sexual, ela não tem maturidade psicológica para que efetuar esse tipo de consentimento. E mesmo que a criança ou adolescente afirme ser capaz de consentir o abusador, ele deve recorrer ao estatuto da autoridade para conseguir não permitir que isso aconteça. Então, o adulto deve entender que, mesmo que haja uma intenção ou aprovação do adolescente ou da criança, ele não deve ir além, porque o estatuto da autoridade dele como adulto não permite que ele avance neste ponto. O impacto psicológico depende muito de cada criança, de cada momento, de cada impacto, de cada situação, depende muito do tempo. Então é muito particular, é variável e é subjetivo esse impacto psicológico na vida da criança. Nos Estados Unidos foi feita aí uma pesquisa com 2.384 crianças e somente 4% das crianças apresentaram achados positivos no exame físico, e as outras crianças, os achados foram na questão do sofrimento psicológico. Então, para a gente ver como isso é impactante na vida das crianças, né? Esse impacto também depende dos fatores individuais, né, da capacidade de resiliência dessa criança, capacidade de se projetar, se curar, e também dos fatores ambientais, né, o tipo de vínculo entre a criança e o abusador, tio, pai, avô ou pessoa próxima, o grau de violência empregado, né? Se foi a força, se foi através de violência, se machucou, se feriu, né? E o suporte oferecido pela família é muito importante para definirmos aí um pouco o impacto psicológico do abuso na vida de uma criança. Podem atenuar ou agravar o impacto de uma experiência desse tipo e pode gerar um funcionamento mental do sujeito de forma desequilibrada, né? O exame psicológico pode detectar sinais e sintomas compatíveis com o abuso, mas o relato da vítima é fundamental. Porém, a ausência de sintomas físicos ou psicológicos não pode ser tomada como uma evidência da não ocorrência de uma situação de violência contra a criança. Então é muito importante entender isso, né? Às vezes a criança não percebeu, não sentiu, não impactou na vida da criança, mas o abuso foi cometido e precisa ser investigado e o abusador punido. O cuidado no relato psicológico, né? A forma que o relato é obtido deve ser cercado de cuidado, obedecendo critérios rigorosos do ponto de vista ético, do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico. Quem for tomar o depoimento dessa criança tem que estar preparado e com esses pontos bem acertados. O cuidado e a proteção ao bem-estar da criança deve ser tomado em primeiro lugar. Como funciona a memória de uma criança, né? Ela funciona com um caráter transitório das lembranças e das passagens do tempo que afetaram negativamente a qualidade de uma recordação. Então,
o tempo ele é contra esse depoimento, contra o relato da criança. Promove o esquecimento e facilita a ocorrência de distorções de memória, né? Então, a criança, com o passar do tempo, ela pode distorcer aquilo que poderia ter dito antes. Então, o tempo pode ser um inimigo daquele que vai tomar o relato psicológico dessa criança. Então, a partir da medida em que o tempo passa, novas informações vão sendo processadas, aí a tendência de esquecer as informações, de misturar as informações de eventos passados com eventos presentes, e há uma confusão aí de informações truncadas que pode prejudicar o relato da criança. O tempo faz as recordações perderem a sua força e a riqueza dos detalhes, tornando-se mais genéricas o depoimento, pobres e com menor vivacidade. Então, é muito importante que o depoimento seja tomado o mais breve possível. A memória tende a ter recordação genéricas com o tempo, e a pessoa fica com um episódio vivido e percebe as recordações dos fatos e acaba perdendo essas recordações, diminuindo as recordações dos fatos e só ficando com o episódio. Isso aconteceu, mas não sabe dizer foi assim, né? Perder os detalhes e passar a descrever de forma geral pode levar a erros, né, e a distorções de memórias. Então, deixar passar muito tempo, pode perder-se aí os detalhes, pode-se descrever muito de forma geral, pode-se ter a influência já dos parentes, das pessoas próximas, e pode levar a erros e a distorções de memória da criança. Então, o esquecimento começa logo depois do episódio, assumindo um declínio mais lento e gradual posteriormente. Então, já logo depois do episódio, a criança já começa a esquecer e depois vai esquecendo gradualmente, mais lentamente, mas vai esquecer. Então, as técnicas de entrevista são muito importantes, né? Influenciam no relato do evento. A lembrança de um evento passado pode sofrer interferências e falsificações, dependendo de como a criança é entrevistada. Então, o entrevistador ele tem que estar preparadíssimo para fazer essa entrevista. A formação de falsas memórias é um processo que pode ocorrer de forma espontânea, fruto dos processos normais de funcionamento da memória ou pela sugestionabilidade. Então, as falsas memórias podem ser sem motivação intencional ou deliberada pelo sujeito. Não é simulada ou mentirosa. Então, é muito importante a gente entender isso, né? As falsas memórias da criança que está depondo, falando sobre o episódio do seu abuso, não tem a intenção de ser falsa, não tem a intenção de ser mentirosa. As crianças pré-escolar são mais susceptíveis à sugestão do entrevistador das pessoas. Então, o entrevistador ele tem que ter muito cuidado com as perguntas que ele vai fazer, né? As técnicas de entrevista, ela pode ter essas informações falsas ou distorcidas. Primeiro, é preciso ter um estilo particular de questionar, né? Deve-se ter umas características globais ou uma atmosfera da entrevista deve ser muito plausível para a entrevista, o local, né, o ambiente. A utilização de determinados estímulos ou técnicas que suscitam experiências fabricadas tem que tomar cuidado, né? O uso da família terapêutica ou o uso de outros meios que fabricam o abuso, né? Tem que se ter muito cuidado com isso, porque a criança pode
distorcer e falsificar uma memória. A repetição de perguntas compromete muito a memória da criança pequena, especialmente as sugestivas ou com voz de ameaça. Então, o entrevistador que faz perguntas com voz de ameaça e que faz perguntas muitas vezes com a criança e repete a pergunta, ele dá a ideia à criança de que a primeira resposta não foi aceita e que a criança deve mudar o sim pelo não. Então, tem que cuidar com a forma que se está fazendo a entrevista de uma criança abusada. O tempo é crucial, né? Já falamos sobre isso, para conservar a força e a acessibilidade aos traços da memória. O passar do tempo afeta a memória de forma quantitativa, né? Recordam menos informações de modo geral, e a quantitativo, que seria recordam mais informações incorretas. Então, muito importante, porque o tempo é muito crucial, quantitativamente e qualitativamente, para colher as informações. É importante também que a atmosfera da entrevista seja uma atmosfera acolhedora da criança, né? Que a criança não sinta medo, não se sinta obrigada. Pode ser tranquilizador, né? Ou aumentar o estresse da criança, depende de como essa entrevista vai ser feita. O clima da entrevista, o tom de voz do entrevistador, o aumento da posição de desigualdade entre a criança e o adulto, que é o entrevistador, o uso de pressão dos pares, né? Isso tudo pode afetar a entrevista e afetar o depoimento da criança. Então, o ambiente deve ser tranquilizador, o clima da entrevista, a voz de quem vai entrevistar, né, a posição dessa pessoa que está entrevistando, de igualdade com a criança, de ser sensível à criança, de estar próximo à criança e não fazer com que a criança se sinta obrigada a dizer, a falar sobre, né, tudo isso pode ajudar na qualidade da entrevista. É importante também a elaboração de técnicas e protocolos de entrevistas que tem como objetivo maximizar a quantidade de informações corretas a ser invocada e minimizar a quantidade de erros envolvidos nos processos, né? A entrevista cognitiva é adequada para crianças maiores, né, adolescentes e adultos, né? Aí a entrevista semi-estruturada pode ser utilizada com crianças menores, né? São mais isentas de sugestão e traz à memória livre o uso da entrevista investigativa. O uso de bonecos, né, família terapêutica ou recursos lúdicos são apontados por muitos estudiosos e apresentados como um recurso comprometedor da qualidade do relato, né, porque você pode estar induzindo a criança a dizer aquilo que você quer ouvir. É importante também lembrar que na entrevista clínica se deve usar o lúdico. Estamos falando aqui da entrevista de investigação do abuso, mas na entrevista clínica, né, você deve e tem que usar o lúdico. Técnicas de entrevista, né? É importante lembrar, envolve aspectos relativos ao funcionamento cognitivo e emocional, né? Cognitivo ao redor dos 5 anos, a criança já possui recursos cognitivos, habilidades linguísticas, memória, construção de referências espaciais e temporais, né, emocional, se foi de dia, se foi de noite, se foi em casa, se foi na escola. Então, as crianças podem relutar e retardar o relato por fatores emocionais, né, ansiedades, traumas e tensão. É muito interessante saber trabalhar isso com a criança, a ansiedade da criança, o trauma e a tensão que a criança está vivendo, né, na família,
podem ser fatores que dificultam a entrevista. E é importante também, né, entender que os abusos intrafamiliares, né, a síndrome do segredo, a culpa e a ameaça que existe dentro de casa, quando o abusador está dentro de casa, quando o abusador é um pai, é um padrasto, é um tio, é um irmão, é o avô, é a avó, é a tia. Então, essa criança ela pode sofrer essa síndrome do segredo. Existe um segredo entre ela e o abusador e que ela não pode contar para ninguém. Existe a sensação de culpa se ela contar e também existem as ameaças que o abusador pode infligir contra a criança, matar a mãe, matar o irmão, matar ela, se matar e etc. Então, o estresse emocional da criança atrapalha também muito a entrevista para compreender o abuso, né? E a repetição é contraindicada. Repetir a entrevista, repetir as perguntas, muitas e muitas vezes, uma vez atrás da outra, isso pode trazer consequências negativas para uma entrevista de abuso de criança. As técnicas adequadas e não sugestivas, né? O profissional treinado, a recomendação é que a criança seja vista pelo menos número possível de pessoas, né? Então a criança não vai estar lá num grupo de pessoas, o médico, o psicólogo, o assistente social, e mais um enfermeiro, e mais não sei quem, e aí passa por um grupo, depois passa por outro grupo, depois passa por outra pessoa e por outra pessoa. Então, entrevistas repetitivas, exames médicos legais, pode levar à ansiedade, à depressão, à agressividade, né? E pode ser atribuída à agressão, né? A criança fica aí deprimida, fica ansiosa, agressiva, e a gente pode dizer assim, isso foi por culpa do abuso, mas muitas vezes não, é por culpa dos entrevistadores, por culpa daqueles que estão tentando tratar e cuidar da criança, estão influenciando negativamente essa criança. Então, terminamos aqui, né? É importante a gente entender esse processo de entrevista de crianças que foram abusadas, né? Que a violência contra a criança é um problema de saúde pública e devemos tratar sempre. Sempre que uma criança for abusada, diz que sim, né? Para que você possa denunciar anonimamente o abuso dessa criança e as autoridades tomarem as devidas providências nessa situação. Muito obrigado, um abraço, tchau.